Muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui. Se você estava aqui na semana passada, você sabe que nós começamos uma série de mensagens nova, que agora já está no seu segundo terço hoje, chamada Isso Aí, e uma série de mensagens pensadas especialmente em você que está chegando agora, ou em você que está retornando depois de um tempo talvez meio distante, meio afastado, ou você que é um curioso e veio porque alguém te convidou, porque algum amigo te falou que tinha alguma coisa acontecendo numa igreja, num sábado à noite, você achou meio estranho, mas resolveu dar uma chance, afinal a pessoa ficou no seu pé durante muito tempo, e você achou que era melhor ir logo de uma vez para ela parar de te importunar. Ou então você que de livre e espontânea vontade vem aqui sábado após sábado, após sábado, após sábado, mas ainda de alguma maneira está descobrindo o que significa andar com Jesus, o que significa ser um discípulo de Jesus, o que significa ser um cristão, ou o nome que você costumeiramente dê a esse tipo de pessoa que frequenta esse tipo de lugar, como esse ou como uma outra igreja. Evangélico, crente, o que mais que as pessoas nos chamam? Tem outros nomes? Pode ter, né? Tem uns talvez que não vale a pena a gente mencionar aqui. Mas pessoas que se reúnem em torno do nome de Jesus, se reúnem para adorá-lo, para conhecê-lo e para torná-lo conhecido, como nós fazemos aqui. Nós não somos tão diferentes assim dessas outras pessoas, nós só tentamos de alguma maneira preparar um ambiente, uma experiência em que você não se sinta de nenhuma maneira desestimulado ou reprimido ou constrangido a continuar vindo, a continuar se envolvendo e a continuar conhecendo. Nós queremos que esse ambiente, esse espaço e esse tempo sejam o mais agradável possível para você, mesmo nos momentos em que nós tivermos que falar coisas que talvez te incomodem. Mas nós não queremos que você se sinta incomodado pelo que acontece aqui, pelas pessoas, pela maneira como elas te tratam, pela maneira como elas se vestem ou não se vestem, pela maneira como elas falam com você, pela maneira como elas interagem com você ali fora ou aqui dentro. Se tem alguma coisa que talvez te incomode aqui, o que nós queremos é que seja exclusivamente o que eu ou que a pessoa que estiver no meu lugar aqui eventualmente vai falar com você a respeito da palavra de Deus, porque realmente, às vezes, ouvir o que Deus tem para nos dizer nos incomoda um pouco. Nos tira da nossa zona de conforto, da nossa acomodação, nos faz repensar valores, princípios, convicções, e talvez seja isso o que vai acontecer com você. Então eu já estou pedindo desculpa de antemão, para que você se ajeite na cadeira e não ache tão ruim assim, ou pelo menos dê uma chance de eu ir até o final, e aí se você não quiser mais voltar, Deus te abençoe, mas eu acho que você vai querer voltar e continuar vindo, e continuar ouvindo a respeito da razão de tudo isso que nós fazemos aqui, Jesus Cristo. Na semana passada eu até brinquei, falei que quando eu era mais jovem, eu ainda sou bem jovem na verdade, talvez você não ache, mas eu acho. Quando eu era mais novo ainda, do que eu sou hoje, eu achava que Cristo era sobrenome de Jesus. E eu fiz uma enquete aqui, eu vi que eu não era o único bobão, tinha outras pessoas comigo nessa, mas eu achava isso, eu não entendia muito bem o que significava Jesus Cristo para mim, só fazia sentido se Cristo fosse o sobrenome de Jesus, ou se fosse um nome composto como o meu. Se você não sabe, eu me chamo Pedro Augusto, então é um nome composto, poderia ser o caso dele também. Depois de algum tempo, eu descobri que não, que na verdade Cristo não era um sobrenome ou um nome composto de Jesus, mas era na verdade um título que se refere a quem ele é e o que ele veio fazer no mundo. Vem de uma palavra grega, eu expliquei isso para você, não vou repetir, porque se você perdeu semana passada, você dançou, mas você pode ainda assistir no YouTube. Mas nós vimos que num determinado momento em que Jesus se encontra conversando com os seus discípulos, ele fez uma pergunta para eles, na verdade ele fez duas perguntas para eles, uma um pouco mais abrangente, depois uma mais direta, e a resposta especificamente à segunda pergunta que ele fez, resposta dada por Pedro a essa segunda pergunta, define muito bem quem Jesus é e o motivo de tudo isso que nós fazemos em torno do nome de Jesus. Pense que mais de 2000 anos depois dele ter vindo ao mundo, dele ter feito o que ele fez e ensinado o que ensinou, milhares, na verdade milhões ou até bilhões de pessoas em todo o mundo se reúnem ainda hoje em torno do nome dele, nas diferentes manifestações de cristianismo que nós temos hoje, catolicismo, igrejas evangélicas, protestantes e outras. Mas ainda assim, milhões, bilhões de pessoas, mais de 2000 anos depois de Jesus ter morrido,
continuam se reunindo em torno do nome dele. Então, há algo em Jesus que o torna especial, que o torna fascinante, que ainda que as pessoas não queiram ser como ele, ou se vincular a ele, ou serem denominadas como seguidores deles, elas ainda assim querem saber quem ele é, saber o que ele fez, conhecer a sua história, de alguma maneira compreender por que ele marcou a história da humanidade de uma maneira tão decisiva. E nós começamos a conversar sobre isso na semana passada e vimos um pouco dessa conversa aqui, de Jesus com os seus discípulos. Um momento em que ele para e pergunta para eles: quem o povo, quem a multidão, quem as pessoas dizem que eu sou? Em outras palavras, ele queria saber qual é a opinião do povo a meu respeito, das pessoas, quão popular eu sou, quantos seguidores eu tenho no Twitter, quantos fãs eu tenho, qual é o tamanho do meu fã-clube. E na verdade, Jesus queria saber o que as pessoas estavam dizendo a respeito dele. E a resposta dos discípulos foi: alguns dizem que é João Batista, ele já tinha sido decapitado, mas esses eram os de mais fé, que achavam que ele tinha tido a cabeça colada novamente e ressuscitado. Outros dizem que é Elias, um profeta, um grande homem sábio, um líder religioso, e outros profetas. Então, a opinião popular a respeito de Jesus naquela altura, já com algum tempo de ministério de Jesus, era: bom, ele é um líder religioso, ele é um sábio, ele é um mestre, ele é um profeta, é alguém que faz coisas realmente admiráveis, mas ainda assim, uma opinião vaga, aberta, incerta, imprecisa. E nós conversamos um pouco na semana passada que o quadro hoje não é tão diferente assim, não é verdade? Se você perguntar para pessoas do seu relacionamento, mas que não são cristãs, que não frequentam uma igreja, ou que não se vinculam, não se dizem vinculadas à pessoa de Jesus, perguntar: quem é Jesus para você? O que você pensa a respeito dele? Muito provavelmente você vai encontrar respostas parecidas com essas. Não com os mesmos nomes. Talvez as pessoas não digam: é Elias, João Batista, porque talvez nem saibam quem são essas pessoas. Mas provavelmente dirão coisas equivalentes. É um líder religioso, um profeta, ele foi um sábio, foi um grande mestre, um filósofo, um líder, um revolucionário. Opiniões vagas, opiniões que talvez até tenham alguma relação com a verdade, ou com o que nós cremos ser a verdade a respeito de Jesus, porque de fato, por exemplo, ele foi um profeta, ele falou de muitas coisas que viriam a acontecer, revelou a vontade de Deus para as pessoas, predisse coisas que profetas fazem. Jesus fez isso, mas Jesus foi mais do que um profeta. E isso é revelado na resposta que Pedro dá à segunda pergunta que Jesus fez. Porque depois de perguntar para os seus discípulos quem a multidão diz que eu sou, Jesus se volta diretamente para eles e diz: e vocês? Vocês que andam comigo, vocês que caminham comigo, vocês que me conhecem de perto, vocês que têm intimidade comigo, quem vocês dizem que eu sou? E então Pedro deu a resposta a respeito da qual refletimos semana passada: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então entendemos o que significa essa expressão Cristo, o ungido de Deus, o prometido, aquele que haveria de vir, aquele a respeito de quem as profecias falavam, centenas de profecias, todas elas cumpridas na pessoa de Jesus, contra todas as probabilidades, contra todas as chances matemáticas, tudo se cumpriu na pessoa dele. E então ele deixa de ser um homem comum, um líder religioso, alguém admirável, alguém sábio, alguém digno de alguma consideração, até reverência, para se tornar filho de Deus. O Redentor que a humanidade esperava desde a queda, desde o início dos tempos. Jesus se revela dessa maneira, e nós terminamos na semana passada, deixando alguma expectativa para essas outras 2 semanas, dizendo que se Jesus de fato era quem ele disse que era, então todo o resto que ele disse a respeito de si mesmo se torna importante. Porque se Jesus de fato era e é o Filho de Deus, se Jesus era e é aquele Redentor que haveria de vir, o Messias, o Cristo, aquele que a humanidade esperava para redimi-la dos seus pecados, para acabar com a separação entre nós e Deus, se Jesus é de fato essa pessoa, esse Salvador, então eu creio que todo o resto que ele disse a respeito dele mesmo se torna muito importante. Afinal de contas, se eu te dissesse: Deus está aqui, Deus quer se relacionar com você, Deus tem um recado para você, você não ia querer saber o que é? Você não ia valorizar isso? Você não ia se importar com isso? Isso não teria
realmente relevância para a sua vida? Claro que teria. É claro que teria. Por mais que talvez você até diga, mas eu não creio nisso. Eu não creio em Deus, eu não sei nem se Ele existe. Mas se você pudesse ter uma experiência com Ele, descobri-lo, conhecê-lo, experimentá-lo, isso certamente teria valor para você. Não seria algo desprezível. E é exatamente disso que nós estamos falando nesses dias. Esse Deus, que veio ao mundo na pessoa de um homem chamado Jesus, se deu a conhecer, se tornou conhecido, para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele, para que nesse relacionamento tudo mais na nossa vida fosse redefinido, inclusive a nossa eternidade. Então vamos para o nosso texto dessa noite. Na verdade, ele é só um versículo, e eu vou tentar ser breve mesmo. Mas se você entender o que Jesus disse a respeito dele mesmo, e se você combinar o que ele disse a respeito dele mesmo, que nós vamos ver hoje, com quem ele é, quem ele disse ser, como nós vimos na semana passada, então essas duas coisas vão ter um impacto significativo na sua vida. Vamos lá? João capítulo 14, versículo 6. João, Evangelho de João, um dos 12 discípulos de Jesus, conhecido como discípulo amado, alguém que era íntimo. Dentre os 12, fazia parte de um grupo ainda menor, de 3, Pedro, Tiago e ele, João, os amigos mais chegados, mais próximos de Jesus. E João escreve um evangelho, um livro, o 4º evangelho. Se você abrir a sua Bíblia no Novo Testamento, vem Mateus, Marcos, Lucas, João. E ele escreve a respeito da vida de Jesus, de quem Jesus é. João enfatiza muito a essência, a natureza de Jesus. Se você ler o capítulo 1 do Evangelho de João, você tem uma declaração linda a respeito de Jesus, do que ele veio fazer, que os nossos olhos viram, que as nossas mãos tocaram, aquele que nós pudemos ver, contemplar. Ele é a palavra de Deus, o verbo que se fez carne. E no capítulo 14, João registra uma frase, uma afirmação de Jesus a respeito de si mesmo, num contexto em que Jesus está falando coisas um pouco estranhas. Os seus discípulos não estão entendendo muito bem o que Jesus está dizendo. Porque Jesus diz assim, olha, eu estou indo para um lugar que vocês não podem ir agora, mas eu estou indo para lá para preparar esse lugar para que vocês depois venham também. Eu vou preparar uma morada, uma habitação para vocês. E vocês vão me encontrar lá depois, porque vocês sabem qual é o caminho para chegar lá. Jesus estava falando a respeito da sua morte, e da sua ressurreição, e da sua ida para os céus, do seu retorno para a presença de Deus. Dizendo aos seus discípulos que não precisavam se desesperar, se angustiar, porque ele estava indo, mas ele estava indo preparar um lugar para que eles também pudessem depois estar com ele. Só que os discípulos não entendem isso. Na verdade, os discípulos de Jesus, até a sua ressurreição, não tinham entendido muito bem essa história de Jesus morrer e ressuscitar depois, e como que ia ficar agora. A gente já conversou sobre isso algumas vezes. Num período entre a sexta-feira em que Jesus foi morto e o domingo em que ele ressuscitou, os discípulos ficaram meio perdidos. Eles não sabiam se voltavam a pescar, voltavam a fazer o que faziam antes, se eles abandonavam tudo. Eles já tinham fugido na hora da cruz. Pedro tinha negado, então eles estavam com a fé abalada, e eles não entenderam muito bem. Jesus vinha preparando o terreno, preparando o coração deles para saberem que ele precisaria passar por tudo isso, mas eles não haviam entendido ainda. E nesse momento, nesse cenário em que Jesus está falando a respeito disso, da sua ida para os céus, os discípulos continuam sem entender. E então eles perguntam assim, mas Senhor, como é que nós iremos para esse lugar, para onde o Senhor vai, se nós não sabemos o caminho? O Senhor está dizendo que a gente sabe chegar lá, que a gente sabe o caminho, mas a gente não sabe. A gente não sabe nem mesmo onde é esse lugar. Então, como nós vamos chegar lá? Como nós vamos te encontrar quando o Senhor for para esse lugar, a respeito do qual o Senhor está falando? E vejam então a resposta de Jesus. Se você já é de igreja, é uma resposta bem conhecida. Se você não é, preste atenção porque é muito, muito profundo. Jesus afirma, eu sou o caminho. Os discípulos estão perguntando, qual é o caminho para chegar nesse lugar para onde o Senhor está indo, que a gente não sabe muito bem qual é. E Jesus diz, eu sou o caminho. E ele continua e diz, eu sou o caminho, mas eu também sou a verdade. E eu sou também a vida. E não há ninguém que possa se chegar a Deus, se chegar ao Pai, a não ser por mim.
E sabe, como eu disse no início, a gente prepara todo esse lugar e todo esse tempo, tudo que a gente faz aqui, para que nada te impeça de experimentar de fato a essência daquilo que nós acreditamos. Que você não seja atrapalhado pelo ambiente, pelas pessoas, por alguém que te trate mal, ou por um ambiente de exclusão em que você vem e não se sente parte. Não, a gente tenta fazer tudo isso que acontece aqui nesse ambiente, nesse tempo, nesse lugar, da maneira mais agradável, mais prazerosa para você, para que você se sinta bem, para que você se sinta confortável. Mas quando a gente chega no momento de falar a respeito de coisas como essa, eu tenho que te preparar e te dizer que no nosso relacionamento com Jesus há um tempo de decisão. Há um momento de escolha. Há um momento de você decidir como você vai viver e com quem você vai viver. Veja que a afirmação de Jesus no nosso tempo, nos nossos dias, é uma afirmação muito difícil. Porque nós vivemos um tempo de pluralismo, um tempo de diversidade. Todas as ideias são válidas, todos os conceitos, todos os pensamentos, você é livre para se expressar, você é livre para crer, e isso é bom, isso não é ruim. Ter liberdade para se expressar, para crer, para se manifestar, para exercer sua convicção de maneira pública perante as outras pessoas, isso é bom. Nós vemos constantemente notícias de países em que não há essa liberdade, em que não há esse estímulo à pluralidade, à diversidade, em que pessoas são escravizadas por ideologias, por governos, por autoritarismo, e são perseguidas quando pensam diferente ou quando se expressam de maneira diferente. Então é bom estar num ambiente de pluralidade, mas ao mesmo tempo há um risco. E o risco é de nós confundirmos tolerância com acerto. O risco é de nós confundirmos respeito com concordância. E no momento em que isso acontece, nós abrimos mão da essência do que é o Evangelho, do que é o cristianismo, de quem é Jesus. Porque Jesus não deixou espaço para você andar com Ele e com mais alguém. E esse momento é crítico. Esse é o momento de você entender que andar com Jesus é uma escolha radical. É uma escolha difícil. É uma escolha que é uma renúncia ao mesmo tempo das demais escolhas. Mas é a melhor escolha. Veja bem o que Jesus disse. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mais do que focar no significado do que é esse caminho, do que é essa verdade, do que é essa vida, eu quero que você repare nos artigos. São definidos. São exclusivos. Jesus não disse, eu sou um dos caminhos possíveis. Você pode escolher a mim, andar nesse caminho, que sou eu, mas também andar por outros caminhos, tomar outras direções, fazer escolhas diferentes. Você pode crer nessa verdade como uma das verdades, mas você pode também ter outras verdades para você, afinal de contas, a verdade é tão relativa, né? O que é verdade para mim, o que é verdade para você, não é assim que nós pensamos hoje em dia, não é assim que pelo menos boa parte das pessoas pensa no nosso tempo. O conceito de verdade está fora de moda, está em desuso. Na academia, então, né, Milton? O Milton é doutorando em ciência política, pessoal. Ele tem 24 anos. 23 ou 24? 25. Não, então já está na idade de ser doutorando em ciência política mesmo. Desculpa, cara, eu estava te expondo aqui. É ou não é, Milton? Falar em verdade passou, não dá mais. Porque se você diz que algo é verdade, absoluto, imutável, eterno, não faz sentido. Porque tudo é questionável, tudo é adaptável, tudo pode ser flexibilizado a depender da sua conveniência, do momento em que você vive, do que é mais agradável ou menos agradável para você. E então nós começamos a entrar nessa maneira de enxergar o mundo, em que andar com Jesus se torna apenas mais uma das coisas que nós fazemos, entre outras. E está ao lado de várias delas com o mesmo nível de importância, e você dedica o mesmo esforço, a mesma paixão,
que você dedica a outras coisas, a outras vias, a outras possibilidades. E Jesus está aqui dizendo, eu sou o caminho. Quando os discípulos perguntam, Senhor, como nós vamos chegar lá? Ele está dizendo, ei, sou eu. Você não precisa de GPS, você não precisa de Waze. Sou eu o caminho. Você vai andar em mim, por mim. Sou eu que vou te conduzir, mas sou eu também o caminho, quem te leva, por onde você anda. É comigo, sou eu. Eu sou a verdade, você não precisa de outras. Muitos líderes religiosos, muitos sábios, muitos mestres, filósofos e grandes pensadores propuseram verdades, falaram verdades. Mas a questão é, essas verdades só são verdades até o momento em que elas convergem com aquilo que Jesus disse, porque Ele é a verdade. A verdade não é um conceito, não é uma ideia, mas é uma pessoa, é Jesus. Ele é a verdade. Quando Jesus está diante de Pilatos, ele fala a respeito da verdade, no seu julgamento, Pilatos diz, o que é a verdade? Ele fez a pergunta errada. A pergunta não era o que é, mas quem é. E a resposta é Jesus Cristo, aquele que estava diante dele, mas que ele não reconheceu como sendo a verdade. Jesus é a verdade. E todas as outras verdades só são verdades enquanto convergem para Ele, enquanto confirmam, ratificam quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele disse. E Ele também é a vida. E saber que Ele é a vida me enche de alegria e de esperança, sabe por quê? Porque me faz abandonar o meu preconceito, a minha falsa ideia, a minha falsa convicção de que andar com Jesus é apenas mais uma possibilidade ética, mais uma religião que eu posso escolher e eu posso também abandonar em outro momento porque já não serve, não é tão interessante mais, não diz respeito ao momento em que eu estou vivendo, a minha fase mudou, meu círculo de amizades agora é outro, meu círculo de influência, de relacionamento. Porque Ele é a vida, e sem Ele não há vida. E se Ele é a vida, onde mais eu buscaria? Em quem mais eu buscaria? A não ser nele mesmo. Eu não sei se a minha tia está assistindo. Minha tia gosta de assistir a gente pelo YouTube. Beijo, tia. É um negócio meio infantil, mas eu tenho que fazer isso, depois ela briga comigo. Te amo, tá? Mas a minha tia não vai ficar brava comigo, não. Eu vou expor um pouquinho. Minha tia, ela não é cristã, mas ela é simpatizante, né? Talvez você seja também, e a gente gosta muito de ter você aqui, e não tem nada de errado com isso, pode vir sempre. Mas ela de vez em quando vem, participa do culto, e ela chora e se emociona, e de vez em quando ela sai do culto assim falando, Pedro, desse jeito eu vou acabar me convertendo. Aí eu falo, essa é a ideia, continua vindo. E na casa da minha tia, ela tem muitas imagens e esculturas. Ela gosta muito disso, viaja e tudo, e ela gosta de comprar essas imagens e tudo. Então ela tem lá Buda, ela tem pirâmides, ela tem cristais, ela tem imagens de santos, ela tem várias coisas, os elefantes, que eu não sei muito bem o que são, mas ela tem essas que ela considera arte, cultura, e eu falo para ela, pô, bonito esse negócio, mas o que é? Às vezes ela não sabe também. Mas é engraçado como as pessoas criam em torno de nós, daqueles que se dizem cristãos, seguidores de Jesus, uma expectativa tão grande de serem julgadas e criticadas, que as primeiras vezes que eu fui na casa dela, depois dela colocar lá essas imagens, eu entrava lá e ela falava, olha Pedro, calma, não briga comigo, olha, isso aqui não tem nada a ver, é só porque eu acho bonito e tal, mas não tem nada a ver, eu não acredito nisso. Não, tia, mas calma, eu só estou entrando na sua casa. Que medo é esse? Eu não ia falar nada. Mas por quê? Porque nós, muitas vezes, por falta de sabedoria, por falta de amor, por falta de compreensão a respeito do que Jesus realmente quer fazer na vida das pessoas, nós acabamos enxergando o que Jesus afirmou com tanta convicção e de maneira tão exclusiva, nós afirmamos isso para as pessoas com um tom de julgamento, com um tom de crítica e exclusão, como se aquelas que não entendem isso, não aceitam isso, não merecessem nosso amor, não merecessem nossa atenção. E, na verdade, o que Jesus está dizendo aqui
não tem o intuito de excluir, mas tem o intuito de incluir. Jesus se revelou, e é isso que me cativa em Jesus. Ele, sendo Deus, decidiu vir a nós. Como isso pode ser excluir? Como isso pode ser interpretado como afastar? Se o significado do seu nome, Emanuel, é Deus conosco, se o que ele veio fazer foi se dar, se o motivo da sua vinda a esse mundo foi se revelar, se mostrar a nós e oferecer o caminho, a verdade e a vida para quem quiser, como isso pode afastar em vez de aproximar? Como isso pode excluir em vez de incluir? E isso me enche de alegria, porque eu sei e eu tenho visto que as pessoas que têm vindo a esse lugar têm se sentido assim, incluídas, amadas, aceitas, independentemente de já terem tomado uma decisão a respeito disso, ou a respeito dele, ou não. E é assim que é. Esse é o lugar de você ser incluído, de você fazer parte. Mas como eu disse antes, há um convite. Há uma oportunidade de você conhecer o caminho, a verdade e a vida. Que não é uma ideia, não é uma proposta religiosa, não tem a ver com ser membro de uma igreja dessa ou de outra, não tem a ver com deixar de fazer coisas que você faz para passar a fazer as coisas que nós vamos dizer que você pode fazer, mas tem a ver com conhecer uma pessoa, que é a própria encarnação do caminho, da verdade e da vida. E o meu convite para você hoje é aceitar isso, é experimentar isso, se relacionar com esse Jesus que veio para isso, que veio para se dar, que veio para chamar, que não veio para afastar nem condenar, mas veio para salvar. Veio para você, veio para mim. Jesus é o caminho para a verdade que traz vida para o seu caminho, para o meu caminho. Ele não é uma ideia distante, uma filosofia, uma proposta. Ele é uma pessoa que se relaciona comigo e com você. Que te convida para que o seu caminho, a sua vida, a sua jornada, as suas decisões, suas escolhas, seus relacionamentos, seu trabalho, sua faculdade, seu namoro, seu casamento, sejam redefinidos a partir de quem Ele é e do que Ele fez. Eu quero orar por você agora. Senhor, eu te louvo. Jesus, eu te adoro, Senhor, porque quando nós ainda estávamos distantes, o Senhor veio até nós. Quando nós não podíamos te alcançar, por causa dos nossos pecados, das nossas limitações, das nossas fraquezas, o Senhor superou essa distância e veio até nós. Veio ao nosso encontro. Por que, Deus, que tantas vezes, em vez de ser como o Senhor, em vez de aproximar as pessoas, nós acabamos as afastando. Em vez de trazê-las para perto, nós as distanciamos. Porque tantas vezes, Senhor, nos falta esse amor, essa graça, esse convite que não exclui, mas inclui, que não distancia, mas aproxima. Obrigado porque um dia o Senhor me aproximou de Ti, aproximou tantos que estão aqui nessa noite do Senhor, e se revelou de maneira pessoal, direta, íntima, próxima, verdadeira. Obrigado porque alguns nessa noite se sentem motivados e desafiados a se voltarem mais para Ti, a abandonarem outros caminhos, outras verdades, talvez até uma outra vida que escolheram viver em algum momento, para escolherem o caminho, a verdade e a vida que é o Senhor. Mas obrigado também por aqueles que nessa noite ainda estão vindo, chegando e não se sentem confortáveis para dar esse passo. O Senhor continue a abençoá-los, que eles possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo e no tempo certo, da maneira certa, entenderem, aceitarem, decidirem por si mesmos
mas faz-nos, Deus, ser um lugar de aceitação, um lugar de amor, um lugar de inclusão, um lugar em que há espaço sim para quem pensa diferente de nós, para quem age diferente de nós, mas que sempre, sempre, sempre há o convite para quem quer abraçar o Senhor como único caminho, como única verdade, como a verdadeira e melhor vida para ser vivida. Te agradeço porque essa vida está disponível, porque o caminho é estreito e difícil, mas é amplo o suficiente para quem quiser ir por ele. Eu peço que os corações que nesse momento são tocados pelo Teu Espírito para andarem por esse caminho, recebam do Senhor, Deus, a convicção, a firmeza, a fé. Tomem a escolha pela melhor vida. Alguém aqui nessa noite gostaria de se vincular a Jesus dessa maneira, que quer render a sua vida a Ele e declarar que Ele é o seu caminho a partir de hoje Ele é a sua verdade, a partir de hoje Ele é a sua vida, e não importa mais o que outras pessoas, outras ideias, convicções, propostas te apresentem. Você quer Jesus e você entende que Ele é suficiente, você não precisa de mais nada. Ele é o que importa, Ele é o que te traz a verdadeira vida, Ele é o seu caminho, Ele é a sua nova história. Há alguém nessa noite que quer tomar essa decisão? Levante sua mão só para que eu possa te ver e orar por você. Você quer render a sua vida para Jesus e a partir de hoje andar com Ele, servi-lo, conhecê-lo e torná-lo conhecido? Você quer se render a Jesus nessa noite? Levanta sua mão. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és a nossa vida, Tu és a nossa verdade, Tu és o nosso caminho. Abençoe cada um que nessa noite é tocado pelo Teu Espírito, de alguma maneira decide se vincular a Ti, te seguir, andar por esse caminho, conhecer essa verdade, viver essa vida. Que o Senhor seja, de fato, o caminho que traz vida, o caminho que nos leva à verdade, o nosso caminho, nosso Deus, nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós te amamos, nós te adoramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Seja o fogo que arde em